Boa tarde a todos. Inicialmente agradeço aqui a casa por nos convidar a ministrar essa troca de ideias. A ideia aqui, a nossa apresentação, ela vai acabar cruzando com as informações que o Rafael falou há pouco, com o que o próprio Luciano apresentou, e o término da nossa apresentação também vai conversar com a apresentação do nosso amigo Leonardo, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, primeiro eu vou falar um pouco dos números da Greca, né? Acho que nem todos conhecem a empresa. Então, nós somos um grupo aí do tamanho do Brasil. Contamos aí com 8 fábricas, 9 bases de distribuição. Os nossos números, por ano produzimos aí 300 mil toneladas de asfaltos. O nosso empenho aí com ecologia, através do asfalto borracha, até o momento a gente já tirou do mercado, do meio ambiente, mais de 28 milhões de pneus, e isso se converteu aí em 28 mil quilômetros de pavimento com essa tecnologia do asfalto borracha. Anualmente a gente transporta aí aproximadamente, ou não, mais de 70 mil toneladas de asfalto. Acho que o grande entendimento aqui que a gente precisa ter, o que a gente espera de um pavimento, né? E o que é necessário para que esse pavimento ele performe, para que tenha uma alta performance? Então ele tem que inicialmente ser bem concebido, bem construído e bem conservado. Se a gente falhar em qualquer uma dessas etapas, a gente falha totalmente com esse conceito de um pavimento de alta performance. Então, o que é necessário, né, para construirmos? A gente fica sempre nesse dilema, o que é preciso, o que é preciso. Então, eu acho que a gente tem que pegar e considerar os grandes fatores relevantes: tráfego, projeto, clima, método construtivo, seleção dos materiais e, por si só, ali a manutenção no seu tempo adequado. Porque se a gente não fizer a manutenção no tempo adequado, esse pavimento está fadado a não ser de alta performance. Como exemplo, uma casa que a gente não toma conta das nossas manutenções periódicas. Um grande exemplo que eu vou usar aqui, que todos já conhecem, até foi tese do mestrado do Rafael Reis, Stone, o SMA. É uma obra que a gente fez, que a gente vem executando e acompanhando, tá? A maior delas é a obra ali do Rodoanel. O último trecho ali do Rodoanel está sendo construído com o SMA, e a gente vem atendendo com asfalto modificado, naquelas premissas que o próprio Luciano observou, tomando cuidado com PG, desempenho, cruzando dados com condição climática, a gente vem fazendo isso. E a cidade de São Paulo, né, na verdade o estado de São Paulo pegou e usou esse slogan, né, das pistas de Fórmula 1 para as rodovias do Brasil. O SMA, como todos sabem, ele vai ali parte da sua concepção de mistura, né, onde a gente precisa ter o esqueleto pétreo ideal, pedras também com características ideais. Tudo isso tem que constituir ali um mastique estável, né, para evitar a deformação, que é o que a gente espera com esse tipo de mistura. Baixos vazios que praticamente tornam essa mistura impermeável. Só para a gente ter uma ideia aqui do comparativa entre uma mistura contínua e uma descontínua, um concreto asfáltico com SMA. Então, se a gente fosse pensar numa graduação, isso é uma graduação contínua, que a gente vê, por exemplo, numa faixa C do DENIT. Isso daqui é uma graduação descontínua. Se a gente for dar um zoom, considerando agora aqui os materiais asfálticos, esse seria o aspecto, ou os aspectos dessas misturas, o que as difere. Isso aqui é uma imagem clássica, isso tem que estar até no livro dos professores, isso aqui veio até de lá, né? Aquele livro da Beda dos professores, só comparando as curvas granulométricas dos materiais e essa descontinuidade que é observável quando se compara uma mistura contínua e uma descontínua. Mas isso não é fácil fazer, né, pessoal? O grande detalhe hoje é a seleção dos materiais pétreos. Nem todas as pedreiras hoje estão capacitadas, possuem aí um deck de peneiras capaz de fazer aí esses agregados para SMA. Isso foi um desafio que a gente observou lá no Rodoanel, e que todas as empresas que entram nessa ideia e nessa necessidade de produzir o SMA vem vivenciando. E o maior deles, né, a seleção do tipo do asfalto. Então aqui
conversando com aquilo que o Luciano explicou há pouco, né, a seleção do asfalto ela deixa de ser empírica. Ela não é mais por pão de amolecimento, recuperação elástica e pão de amolecimento. A gente começa a analisar o PG desses materiais. Só que isso, apenas isso não é suficiente para a gente garantir o desempenho do SMA. Então a gente precisa escolher a melhor espessura, a melhor faixa e avaliar as misturas. Flow number, vida fadiga, ensaio a trilha de roda, em resumo, tudo aquilo que o Luciano explicou há pouco. E por fim a execução, né? Precisa tomar muito cuidado com as usinas. Então ao se fazer SMA a gente tem que ter uma usina capaz de empurrar essa mistura, a gente tem que ter um silo para dosar fibra, o SMA depende de uma dosadora de fibras, que é esse detalhe. E um grande desafio que a gente viu, eu estive nos Estados Unidos a semana passada, eu vou estar discorrendo isso durante a apresentação, hoje nos Estados Unidos já estão concebendo SMA sem fibra. Negócio diferente, a gente viu lá e estamos começando a vislumbrar isso também nos nossos projetos. Para quem não conhece, aqui é um DSR, é aquele equipamento onde a gente pega e faz a determinação do grau PG, o MSR, o LAS, que são todas aquelas grandezas que estavam ali na apresentação do Luciano. Então, mais uma vez, o ligante deve ser uma escolha técnica, considerando ali as temperaturas dos locais onde vai ser instalado esse empreendimento. Não combinei com o Luciano, mas a gente acabou falando das mesmas coisas agora em uma outra escala. Então o Luciano fez lá todo o estudo em escala laboratorial, extrapolou isso para pistas de teste até algumas aplicações, aqui a gente está falando de aplicação na vida real, né, ou em grande escala, como por exemplo ali no Rodoanel de São Paulo. Aqui a gente tem as máquinas, hoje na Greca a gente tem ali uma RIO. Para quem não conhece, a RIO é uma máquina universal de ensaios, onde ela já vem parametrizada para fazer todos os ensaios preconizados no Medina. Temos também o Hamburgo, que é o mesmo modelo, inclusive, que o Luciano tem. Já passamos pelas mesmas dores até aprender a operar o equipamento e algumas características intrínsecas desse equipamento. Isso aqui é uma imagem do SMA lá do Rodoanel, ou seja, ainda falta um quarto do Rodoanel para ser inaugurado. Para quem não conhece uma textura de SMA, essa daqui é a textura, que é uma tampinha de garrafa, d'água. Para quem olha, acha que esse material ele não tem coesão, então aqui é uma tomada de curva, onde os caminhões de vez em quando dão uma erradinha, dão uma freada aqui, a gente vê que não tem desprendimento de material. Isso daqui, se vocês depois pesquisarem no TikTok, no Instagram, é a propaganda ali do governo do estado de São Paulo, tá? Onde está dizendo ali que é uma tecnologia que saiu das pistas de Fórmula 1 e estão sendo instaladas e empregadas ali no Rodoanel. Mas isso não está só no Rodoanel, tá, pessoal? Para quem é de Santa Catarina, Chapecó está construindo um autódromo. Esse autódromo em Chapecó está homologado já pela FIA para todo e qualquer tipo de competição, exceto Fórmula 1, eles não pediram esse credenciamento para a Fórmula 1, porque acredita-se que a Fórmula 1, a probabilidade dela vir para Chapecó é mínima, então não quiseram ter esse desembolso para esse credenciamento. Então o traçado foi feito pelo mesmo consultor de Interlagos, que é um consultor aí internacional. A mistura ali é o SMA, como eu havia dito. Detalhes aqui da aplicação. Essa aplicação, esse revestimento dessa pista está sendo concluída semana que vem, ou seja, ela já está ali nos seus finalmente. Corpo de prova, textura, a pista está com esse aspecto aqui. As próximas etapas que essa pista vai passar vai ser por grip test e mancha de areia. E o pessoal já vai ter uma corrida teste agora no final de junho com Fórmula Truck. Então aqui só para a gente ver que nem sempre só São Paulo e os grandes centros empregam esse tipo de tecnologia. Ainda na linha ali de alta performance, a gente também vai falar um pouquinho aqui do Heimann. Estava conversando com a Camila há pouco, né, e lembrando de saudosismo, a nossa primeira aplicação de Heimann data aí de 2010, um mestrado ali de uma das ex-engenheiras do OHL, onde foi feito ali um trecho na 116. Que cidade que é, Lisa? Regi?
entre Registro e Juquiá, ali na 116, entre São Paulo, de Curitiba para São Paulo. Só para a gente conceituar um pouquinho o que é um asfalto modificado e um asfalto altamente modificado. Então, os asfaltos, vou usar dizer aqui que eles estão num domínio viscoelástico. Tá? O que isso quer dizer? Então, vamos, num primeiro momento, desconsiderar esse domínio viscoelástico, vamos dar uma olhadinha no domínio viscoso e no domínio elástico. De que forma? Imaginando barrinhas, onde eu tenho uma barrinha que ela está só no domínio viscoso, coloco uma carga nessa barrinha e deixo essa carga por um tempo T infinito. Quando eu tiro essa carga, como essa barrinha está no domínio viscoso, ela vai sofrer ali, ela vai flambar. Vou usar esse termo. Se uma outra barrinha tivesse no domínio elástico, e eu deixasse essa mesma carga pelo mesmo tempo, quando eu tirasse essa carga, essa barrinha voltaria para a sua posição original. Mas como os ligantes asfálticos eles são viscoelásticos, eu tenho esse comportamento. Na hora que eu tiro a carga, ela não volta para a posição original, mas também ela não flamba como se ela estivesse só no domínio viscoso. Isso aqui é um jeito mais fácil para a gente tentar entender o que é o domínio viscoelástico. E onde a gente consegue medir esse domínio viscoelástico? No reômetro de fase, em cima daquilo que o Luciano explicou. Tensão, retardo da resposta, essa tensão, isso é o delta que a gente vê ali no reômetro. É uma forma até científica e tecnológica de a gente medir toda essa característica. O que acontece quando a gente modifica os asfaltos? A gente começa a brincar nesse domínio viscoelástico. Eu começo a deixar os meus materiais mais elásticos e menos viscosos. Isso acontece quando eu modifico por polímero, quando eu modifico por pó de borracha. Um adendo aí por pó de borracha, como o Cimoso comentou, eu não tenho só os polímeros, são os compósitos ali da borracha. Isso foi demonstrado até na tese de mestrado do Morilha, onde os demais compósitos eles também ajudam na modificação, onde o asfalto borracha é também um asfalto modificado, só com características ímpares quando comparados apenas com um asfalto polímero, devido a essa mistura de produtos que a gente tem ali, compõe o pneu. Mas falando especificamente aqui do Heimann, então tudo no universo a gente tem um negócio chamado aí ponto de saturação, né? Ou seja, se eu quiser adoçar uma água, eu vou colocando açúcar na água, vou colocando, vai ter um momento que eu vou colocar 1 grão de açúcar, ele não vai mais se solubilizar na água e ele vai precipitar, atingir o ponto de saturação. O grande lance aí da tecnologia que a Kraton desenvolveu no Heimann é um polímero onde a compatibilização ela é superior quando comparada aos demais polímeros, ou seja, eu coloco grandes quantidades e não atinjo esse grau de saturação, mas eu mexo sensivelmente naquele equilíbrio viscoelástico, eu deixo meu material muito mais elástico. Então, de uma forma mais simplista, é isso que acontece quando a gente faz um asfalto modificado por Heimann. São asfaltos que têm na ordem de 7 até 9% de polímero. Quando a gente trabalha com os SBS convencionais, quando a gente chega ali na ordem de 5, 5,5, se começa a saturar, eu ter problemas de separação de fase, dentre outros que se observa em asfaltos quando se obtém a incompatibilidade do sistema. Isso aqui é uma apresentação até do Luiz, que eu roubei ali uma imagem que ele falava muito de curva S, né? Então, qual que é a ideia ao se modificar os asfaltos? Essa aqui é uma curva S que dita ali o comportamento de todos os materiais, do aço ao ligante asfáltico, do aço ao concreto asfáltico. Então, quando a gente modifica o asfalto, a gente dá uma achatada nessa curva S e a gente começa a ter respostas bem melhores quando observado na curva característica só do CAP. Então, aqui é um fenômeno que é observado também no comportamento mecânico dos asfaltos altamente modificados e dos asfaltos modificados. O Lélio vai estar falando sobre uma grande obra feita aí com Heimann, acho que não estou vendo o Lélio aqui, sendo ofuscado, levantou ali a mão, que é a obra ali da Fraport. Não vou entrar em detalhes, que isso daqui o Lélio vai estar comentando, mas o grande detalhe dos asfaltos altamente modificados, a gente vivenciou e estou vivenciando isso essa semana, é porque existe uma especificação brasileira que dita aí a especificação dos asfaltos modificados, onde o maior grade que se tem é um asfalto modificado por polímero
polímero elastomérico 6590. E esse cuidado a Fraport tomou, tá? Ou seja, na primeira página, eles pedem um 6590, só que na página posterior eles pedem algumas características baseadas em quê? MSR, JNR e LAS, que são todas aquelas grandezas que o Luciano mostrou naquela tabela, onde se define, ou melhor, onde se prediz um comportamento das misturas que vão usar esses materiais. Então, qual está sendo o pecado que a gente está vendo em quem está demandando os asfaltos modificados por Raimann? É esquecer dessas variáveis. Tá? Isso daqui é um dos certificados de análise, melhor, isso aqui é a especificação que a gente apresentou para a Fraport à época, mas o grande detalhe está aqui. Isso é importante, ou seja, são os ensaios reológicos que remetem à especificação à época da Fraport. Então não basta apenas ser um asfalto modificado por Raimann. Eu posso colocar 1%, ele tem Raimann, mas eu tenho que colocar bastante material, bastante polímero, para se atingir essas características de LAS, MSR, JNR. Isso aqui foi até um grupo bem grande, na época estava discutindo eu, Lélio, daí eu chamei até o próprio Luiz para a gente discutir algumas dúvidas que a gente tinha em ensaio, para a gente chegar a esse grau aqui de compreensão dos materiais. E tudo isso é definido onde? Ali no reômetro de fase, no nosso DSR. O Lélio vai estar explicando melhor na apresentação dele. Isso daqui foi a fatalidade lá do Rio Grande do Sul, onde o aeroporto ele ficou submerso. Foi feita toda uma reconstrução das pistas do aeroporto. Essa é a superestrutura, né? Foi feito ali um binder de 25 centímetros com 6590 e depois 6 mais 16 centímetros ali com Raimann. Então, hoje essa é a estrutura do aeroporto ali do Rio Grande do Sul. Nós da Greca atendemos em 6 meses. O aeroporto ficou fechado em 6 meses, né? A obra foi executada em 5 meses, onde só de Raimann foram 4.000 toneladas, mais umas 3.000 aí de 6590 desse empreendimento. Agora, um pouquinho daquilo que o Rafael contou aqui, vai ficar até mais fácil para mim. Isso aqui é um pavimento que a gente sabe que aconteceu, né? Ele teve um problema de deformação de revestimento, de base. Então, o ideal aqui é se reconstruir. Um dos métodos de reconstrução vai ser ali pelo FDR. Né? Ou seja, isso daqui é uma representação que veio de IA, isso daqui é uma visão real do que, ou do estado que é uma rodovia com esse tipo de patologia apresenta. Ou seja, houve ali uma ruptura do revestimento, da base, nesse exemplo aqui, chegando até a subbase. Então, a reciclagem consiste em pegar todo esse sistema e se obter uma nova base que vai estar recebendo um revestimento, onde esse revestimento aqui ele é mais delgado do que a concepção inicial. Isso aqui o Leonardo está estudando, o Leonardo já explicou quais são as variáveis a serem consideradas, a forma de dimensionamento em breve vai estar sendo melhor apresentada, toda a matemática em cima disso. E o conceito é, algo que o professor Gricelli até comentou, é o deslocamento ali da linha neutra. Quando a gente anda com a linha neutra, a gente consegue melhorar e até modificar o comportamento, no caso aqui, desse pavimento, dessa seção de pavimento. A nossa experiência ela começou ali no contorno de Betim, foi a primeira grande obra. Essa obra também foi apresentada pelo nosso amigo Juliano da Ingevit, né? A gente teve ali a oportunidade de sermos o fornecedor dessa emulsão. Então ali foram executados quase 11 quilômetros, 11.000 metros, né, de reciclagem. Parte importante que o Rafael destacou, eu sempre falo, estava até conversando com o Armando hoje no café da manhã, a drenagem é de suma importância, aquilo que o Rafael falou. Não adianta reciclar e depois isso virar uma piscina. A técnica e a solução está fadada a não performar barra desempenhar. São imagens da reciclagem à época. O interessante, aquilo que o Rafael falou,
num primeiro momento parece um material acinzentado, mas quando ele é compactado, ele muda totalmente o seu aspecto. Tá? Segunda obra que a gente atendeu foi aqui no estado de Santa Catarina, a 282 e a 158. Totalizou aí mais de 63 mil metros cúbicos de massa reciclada, aproximadamente 62 mil metros. Drenagem, todo o trecho, ele teve sua drenagem implantada antes do início da reciclagem. Esse era o estado das rodovias antes da implantação aí da reciclagem. Isso aqui é o trem de pouso, isso aqui é na cidade de Pinhalzinho. Então, a recicladora, o caminhão de asfalto, a recicladora, os rolos compactadores, né? O rolo chapa só não está aqui nessa imagem, a patrol está ali. Então, está todo o trem necessário ali para se executar esse tipo de empreendimento. Uma imagem do antes e do depois. Esse trecho aqui está sob observação, a gente está acompanhando para ver como vai se comportar essa solução. O revestimento aqui, curiosamente, foi com asfalto modificado por polímero 6590, com 20% de RAP. Então, ali foi o conceito do Alisson e do pessoal aqui do DENIT de Santa Catarina, essa solução. Como bem destacado pelo Rafael, então já existem duas normas. A primeira norma foi a do DR de São Paulo, depois a do DENIT. São as normas hoje que a gente vem buscando aí para a execução de dimensionamento e acompanhamento dessas obras com FDE. Falando um pouco de solo, até então a gente não tratou de solos coesivos, né? Isso aqui é uma obra ali na 322, SP 322 e 351. Isso aqui é uma concessão, no caso ali a Entrevias, tá? Onde a gente se deparou com esse tipo de material. Tá? Então aqui, por incrível que pareça, é um solo estabilizado com seixo. É algo até diferente, né, inconcebível para uma rodovia desse porte, mas foi a solução que foi empregada na época da construção desse empreendimento. Para quem nunca viu, essa é a velocidade que essas máquinas se deslocam, na ordem de 4 km por hora. É a velocidade necessária para que ela faça a moagem do revestimento, a incorporação desse revestimento à base, que também está sendo ali triturada, a incorporação da emulsão a esse sistema para se conseguir aí o fruto final, que é a base reciclada. Aqui a gente se deparou com alguns fenômenos, o próprio Juliano destacou isso. Em um dos segmentos a gente chegou solo totalmente saturado. Qual foi a solução? Foi necessário entrar com a reciclagem e deixar esse material para fazer secagem ao ar. Isso demorou uns 3 dias para depois a recicladora entrar de novo, fazer a distribuição do cimento e a injeção da emulsão. Notem aqui, né, um detalhe que o Rafael também destacou, esse cimento ele é distribuído não no rasga-saco, existe uma máquina, um equipamento ali que é o distribuidor de cimento, para garantir que não ocorra uma variação do teor de cimento no horizonte aqui na plataforma, porque a gente sabe que essa variação pode levar a alguns efeitos indesejáveis. Aqui só um overview, né, da técnica, né? Ela é rápida de execução, dá para se fazer até 1 km por dia. Em Pinhalzinho a gente executava e liberava no mesmo dia, até porque não era duplicado alguns trechos da rodovia. Não tivemos nenhum tipo de problema. Em um dos dias, inclusive, teve uma chuva torrencial, então foi feita a compactação, foi feita uma selagem com pó, emulsão pó, e varreu-se o excedente ou o pó que não estava aderido, não houve nenhum tipo de incidente ou acidente, né? E aqui,
Rápida execução, quilômetro dia, resolve problemas estruturais, tudo aquilo que o Rafael até destacou, né? Ambientalmente correto, com reutilização de 100% dos materiais existentes. Algo que a gente vem observando aí, pelo menos nesses empreendimentos até o momento, é que a gente ainda não precisou fazer nenhuma correção granulométrica. Nesse momento a gente está envolvido com 4 dosagens, tá? Dosagens para motiva, dosagens para outros grupos de concessão, e daí a gente, até o momento, não se deparou com necessidade de correção granulométrica, que é algo que o pessoal destaca bastante, né? Isso aqui é a obra de Pinhalzinho, dá para se notar aqui ali o cimento, né? Sem nenhum outro agregado adicional sendo necessário para fazer essa correção. Semana passada, eu estava visitando esse instituto aqui, não sei se todos conhecem, tive a oportunidade de estar lá. Tive num evento que eles chamam lá de Spring Sponsor Meeting, ou seja, é a apresentação dos resultados dos estudos que os financiadores das pistas testes fizeram seus investimentos e solicitaram, né? Então, todo começo de todo mês de maio eles fazem isso, que é uma prévia do que eles vão estar apresentando no final do ano. E alguns segmentos foram construídos com FDR e revestimento com asfalto borracha, que é o que a grande maioria das concessões aqui no Brasil estão fazendo. Vimos também Heimann, vimos outras tecnologias, por exemplo, o SMA sem fibra, a gente conversou sobre esse tema lá com eles, né? Que a IA fez uma imagem minha aqui, mas só para aparecer que não é real, coloquei a mesma fotografia aqui, não, o cara nem foi lá, criou a imagem. Depois a gente pegou e empregou mais um dia nesse laboratório aqui, para entender as nuances aí de dosagens, tá? Tanto dosagens Super Pave como dosagens Marshall. Por incrível que pareça, todo mundo acha que o americano só faz Super Pave. Chega lá, os caras estavam tocando 3 projetos. Isso daqui é o coordenador do laboratório lá, e ele está tocando 3 projetos com dosagem Marshall. Por que não está fazendo giratório? Não, aqui a gente vai ter que fazer com Marshall devido a algumas peculiaridades. Primeiro, tamanho do estado que ele estava prestando esse serviço. Estados pequenos, cidades pequenas, nem sempre tem um giratório, vai pelo Marshall. Tá? Por incrível que pareça, eu não coloquei aqui. Dentro de uma capela, um equipamento muito peculiar, um Rotarex. Pô, vocês ainda usam isso? Nós usamos. Eu vi o extrator da Infratest, aquele extrator que a Camila tem, que alguns laboratórios particulares aqui também têm. Eles também têm lá, mas estavam fazendo extração no Rotarex. A gente vê isso, fica até meio um tanto chocado, né? Só para terminar aqui, cara, o que é preciso aqui para a gente ter um alto desempenho? Então a gente tem que conciliar tudo isso, a gente tem que conciliar de projeto, metodologias de construção, manutenção, levar em consideração não só no projeto, mas durante toda a vida útil deste empreendimento, em consideração o clima, o tráfego. Esse tráfego ele não vem só do projeto, né? A gente sabe que o tráfego é um ser vivo. Vivo em que sentido? Esse número N ele pode ultrapassar o número N de projeto, ou ainda, né, a sobrecarga. Se a gente não levar tudo isso em consideração e fazer a seleção ideal dos materiais, considerando todas essas grandes variáveis, a gente vai ter um grande problema do desempenho e, consequentemente, a gente vai estar queimando aí tecnologias que são viáveis, tecnologias que deveriam performar de uma forma ideal e podem até virar aí um grande transtorno, né? Essa frase não é minha, é do Ian, lá da NCAT. O Ian é o diretor-geral da NCAT. Daí eu peguei e traduzi aqui a frase dele, em cima da frase dele, pedi para a IA criar essa imagem, né? Então, somente a integração entre a tecnologia, conhecimento técnico e gestão de todo o ciclo de vida permitirá pavimentos com maior desempenho, durabilidade e sustentabilidade. Vou deixar aqui o meu contato, agradeço e peço desculpas que eu estou um pouco rouco, acho que eu estou pegando uma gripe.
chamando tipo, as perguntas Sim. para variedade.